Tá? O grande objetivo é fazer você se organizar, você saber exatamente o que você precisa fazer para chegar na ação e de fato estimular a criança, tá? O nosso título de hoje, o título que eu selecionei, né, ele diz assim: 5 prioridades para desenvolver a comunicação do filho autista em casa. Eu preciso que vocês peguem papel e caneta, deixe papel e caneta aí do lado, porque o que eu vou falar aqui para vocês, se a gente fecha a live, pode ser mais um conteúdo que vai entrar na cabeça, né? Entra de um lado e sai do outro. E não é esse o objetivo. O objetivo é justamente fazer vocês absorverem esses 5 tópicos, que eu vou falar de somente 5 tópicos, para botar a mão na massa, para chegar na ação com a criança. Muito se fala que tem que estimular a comunicação, tem que estimular a questão sensorial, a questão de socialização, enfim. Mas como a gente organiza esse pensamento e chega de frente com a criança para fazer a estimulação, ok? Então pegue papel e caneta aí. E no final eu vou abrir para perguntas, caso algum de vocês fiquem com a dúvida aí, pode fazer a pergunta no final, ok? Podem ir mandando a pergunta aqui também, só que conforme eu vou falando aqui, talvez eu acabe não conseguindo ler a pergunta de vocês, tá bom? Então no final eu vou abrir um espaço ali para as perguntas, tá? Eu dividi o conteúdo de hoje, essas 5 etapas, 5 tópicos, eu dividi em 2 partes, que nós vamos trabalhar a mentalidade e a execução. Não tem como a gente simplesmente sentar e achar que vai estimular a criança, né? Por mais que a gente saiba algumas técnicas e tudo mais, sem a gente pensar primeiramente na mentalidade. Então, desses 5 tópicos, eu vou falar ali os 2 primeiros, eu vou falar de trás para frente, tá? Os 5, 4, 3, 2 e 1. Tópico 5 e o tópico 4, eu vou falar sobre mentalidade. Tópico 3, 2 e 1, até chegar na prática, tá? 3 tópicos falando de prática. Começando pelo top 5, mentalidade. Top 1, execução, tá bom? Vamos começar ali já direto no primeiro tópico, tá? Eu acredito que todos aqui já estejam com papel e caneta na mão para anotar, senão vou repetir mais uma vez, o objetivo é organizar, organização de pensamento, organização de execução. Tá? Se não anotarem, vai ser somente mais um conteúdo que vai entrar de um lado e sair pelo outro. E vão continuar do jeito que está, ok? Anotem lá. Entender o papel da família. Primeiro tópico, tá? Um dos mais importantes aqui. Por mais que eu tenha separado em 5 tópicos, não quer dizer que um é mais importante que o outro, tá bom? Somente vou começar falando da mentalidade e vou concluir a live falando sobre a execução. E hoje eu vou mostrar para vocês, estou com instrumentos aqui, tá? Podem ficar comigo aí até o final que eu vou mostrar na prática como que vocês vão executar a estimulação, tá? Não vai ser somente mais uma live teórica, não. Vou mostrar aqui na prática como que vocês vão pegar o instrumento, como que vai movimentar para fazer a estimulação, tá? Então, o tópico 5 ali, entender o papel da família. Já está muito mais do que claro que o tratamento do autismo ele acontece com uma tríade. O que é essa tríade? Família, escola e terapia. Se um desses 3 pilares está quebrado, se não está acontecendo a estimulação em um desses 3 pilares, tá? O desenvolvimento ele não vai para frente, ele não dá continuidade, porque a criança, principalmente, ela está em 3 ambientes. Ela está em casa, ela está na escola e ela está nas terapias, tá? Vou colocar uns números aqui para vocês, só para vocês entenderem. Eu vou simplificar aqui para vocês por que a família é tão importante no processo de desenvolvimento da criança, tá? Uma semana tem 168 horas. A criança passa a média de 4 horas na escola, tá?
totalizando 20 horas semanais. E pelos estudos a gente consegue identificar que a média do Brasil é que a criança participa de 1 hora de terapia semanal. Se essa média que acontece com a maioria das famílias, 1 hora de terapia semanal, pode ser que algumas famílias tenham mais terapias, pode ser que algumas famílias nem essa 1 hora tenham. Tá? Inclusive, se eu não me engano, no estudo que saiu aqui, no estudo brasileiro, era menos de 1 hora por semana de terapia. Tá? Mas vamos colocar ali 1 hora. Então, a criança fica 20 horas por semana na escola, 1 hora na terapia, totalizando 21 horas. Certo? Nós temos 68 horas na semana. Se ela fica 21 horas entre escola e terapia, ela fica 147 horas com você, ou em casa, ou com a família, certo? Traduzindo aqui por porcentagem, a criança fica menos de 1% do tempo dela com o terapeuta, aproximadamente 12% do tempo da semana na escola e 87% do seu tempo em casa. Só esses números eu não precisaria explicar mais nada, né, sobre o papel da família no desenvolvimento da criança. Se ela está 87% do tempo em casa, é muito mais do que óbvio que o principal local de estimulação da criança precisa ser em casa. Tá? Hoje acontece muito de muitas famílias acabarem terceirizando o desenvolvimento da criança. Né? Vai no médico, tem o diagnóstico ou percebe ali que tem alguma dificuldade, é indicado algumas terapias, então a família muitas vezes acaba pensando que é só levar na terapia que vai resolver o problema. A escola está estimulando, o terapeuta está estimulando, mas não é bem assim. Né? Com esses números vocês já conseguem perceber, 87%, 147 horas de 168 que tem em uma semana, ela fica com você, ela fica em casa. Então, primeiro passo que vocês precisam colocar na cabeça e nunca mais esquecer: a criança precisa ser estimulada em casa. Criança que não é estimulada em casa, não adianta, que não vai desenvolver na escola e não vai desenvolver na terapia. É duro dizer isso? É duro, mas é a realidade. Tá? Resumindo então, voltando ali, uma tríade. O autismo ele se desenvolve com essa tríade, que são os principais locais, os principais ambientes que a criança está. Casa, família, né? Escola e terapia, certo? Vamos para o tópico 4. Tópico 4, aplicar o que aprende. Coloca aí no seu papel, se você pegou o papel e caneta que eu pedi, tá? Anotem lá, resumindo para o pessoal que entrou agora. Tópico 5, entender o papel da família. Vou resumir isso no final também, tá? Tópico 4, aplicar o que aprende. Como eu falei anteriormente, ele estava fazendo a abertura aqui da live, eu mencionei para vocês que muitas famílias acabam comentando comigo que participam de congressos, participam de seminário, falam com terapeutas, lê livros, lê artigos, vê vídeos na internet, segue canais no Instagram, em várias outras redes sociais, pesquisam sobre autismo, pesquisam sobre comunicação, mas chega na hora da estimulação, né? Fica travado, não sabe como executar, não sabe como estimular. Então, o que você precisa fazer? Primeiramente, aprendeu algo novo? Tenta aplicar aquilo. Às vezes eu começo a pensar que eu não sei o suficiente para aplicar. Muitas mães, muitas famílias, pais, avós, né? Tem várias avós aqui que comentou ali no início. Gente, não precisa ser perfeito. Se vocês ficarem esperando ter conhecimento suficiente
ou achar que o que você sabe já é o suficiente, o que eu vou fazer vai ser o suficiente, eu preciso fazer perfeito, estou com medo de errar. Se vocês ficarem esperando o momento perfeito, não vai acontecer. Uma das frases que eu tenho levado comigo durante esses últimos anos, que tem me ajudado muito, tanto em questões pessoais, em questões familiares, em questões de trabalho, é: feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Guardem isso na cabeça e executem. Aprendeu algo? Coloca em prática. Vai em seminário, vai em curso, assiste vídeo na internet, lê livro, lê artigo e não aplica nada. O que vai adiantar isso tudo acumulando aqui na sua cabeça? Não vai adiantar nada. Não estou falando que buscar conhecimento não é importante. Vocês estão aqui agora buscando conhecimento. Isso é fundamental. Com certeza. Desde que vocês apliquem o que vocês estão aprendendo. Ah, David, isso é muito óbvio. É óbvio. Mas é o que acontece. As pessoas aprendem e não aplicam. Se as pessoas aprendem e não aplicam, adiantou alguma coisa ela aprender aquilo? Né? Estou falando no mundo de estimulação aqui. Você já entendeu que você precisa fazer o seu papel em casa, agora você está entendendo, estou repetindo para você, porque você já sabe disso, eu tenho certeza. Você precisa aplicar o que você aprende, tá? Isso ajudou eu na escolha desse tema, que muitas famílias estão perdidas em meio a tanta informação e não conseguem trazer isso para a prática. Tá bom? Outro detalhe que as pessoas falam muito: mas eu não tenho tempo. Tá? Acho que não sabe o suficiente, tem medo de errar, eu não tenho tempo. Esses são os comentários que as pessoas mais falam, que as famílias mais relatam, né? Não tem tempo. Quem me acompanha aqui no canal, aqui no Instagram, Facebook, YouTube, tá cansado de saber também que eu falo, é de 5 a 10 minutos por dia as atividades que eu ensino. 5 a 10 minutos por dia. Se você não tem 5 a 10 minutos por dia de tempo de qualidade com o seu filho, sinceramente, eu não consigo te ajudar, de verdade mesmo. Se você não consegue tirar 5 ou 10 minutos que seja do seu dia para fazer uma estimulação com o seu filho, é difícil te ajudar. Mas mesmo assim é possível, sabe por quê? Porque muitas atividades que eu ensino aqui nem precisa adicionar mais tempo. É só você utilizar a hora da comida, a hora do banho, a hora do passeio de carro. Está levando a criança para a escola, tem ali 5 minutos no trajeto de carro, 10 minutos, 15 minutos que seja, tá? 5 minutos que vai sentar, a criança vai almoçar, não vai? Ok, 5, 10 minutos de almoço. O banho da criança demora 5, 10, 15 minutos. O trajeto de carro para a escola demora mais 5, 10, 15 minutos. Só aí, se você for somar esse tempo que eu falei, já dá de 20 minutos a 45 minutos de tempo que você tem todo dia com a criança. Claro que cada família tem sua realidade, né? Alguns são mais difíceis mesmo, questão de tempo, outros têm mais tempo livre, né? Mas às vezes acabam não aproveitando esse tempo. Então, esse período que tem, hora do almoço, hora do banho, hora do café, hora do trajeto ali para a escola, tá indo para a escola, tá voltando da escola, é tempo que você tem com o seu filho. E esse tempo, mesmo sem ter que parar para fazer nada, só falando, às vezes cantando de uma forma intencional com a criança, sabendo qual que é o objetivo que você quer. Nós vamos falar sobre essa parte prática, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês no final. Só nesse tempo ali já é mais de 30 minutos que você tem todo santo dia com a criança, sem precisar parar, sem precisar pegar um quarto específico, sem precisar marcar um horário no relógio para estimular a criança. Utilizando a rotina que você já tem, certo? Então não dá para falar que a gente não tem nem 5 minutos por dia com o filho. Com o neto, com o sobrinho, ou se é um professor que está aqui com um aluno. Tá, pessoal? Então,
aplicar o que aprende. Fez um curso, assistiu um vídeo, assistiu uma live, aplica. Porque esse monte de conteúdo dentro da sua cabeça, ele só vai te atrapalhar, não vai te ajudar de maneira alguma. Se você não aplicar, mas não está perfeito ainda? Aplica sem ficar perfeito mesmo. Não sei o suficiente. Aplica para saber se você vai ter algum resultado, para ver se é o suficiente ou não. Você nem tentou aplicar, como que você vai saber se é o suficiente ou não? E depois, quem ficar comigo até o final e ver as atividades que eu vou mostrar aqui, é absurdo de tão fácil que é. Não estou falando que desenvolver uma criança autista é fácil, porque existem muitos fatores que a gente tem que levar em conta. E o que eu estou te ajudando aqui hoje é a organizar esses fatores. Tudo que eu falo aqui no canal é baseado em estudo científico. Então, quando a gente pensa na ciência, realmente a ciência é um pouco complexa mesmo. Pouco não, é bem complexa. Só que quando você consegue organizar e ter um direcionamento, um foco, você consegue resultado. Você não precisa ser terapeuta, você não precisa ser professor, você não precisa ter um diploma para estimular a sua criança autista. Tá? Você precisa ter objetivo e foco. Saber o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo ali. Certo? Vamos passar para a parte prática agora, tá? Resumindo, entender o papel da família e aplicar o que aprende. Vamos para o terceiro agora, tá? Deixa eu conferir aqui, isso mesmo. Terceiro tópico. Aqui a gente vai começar a botar a mão na massa e você vai pensar na sua criança e você vai pegar um papel e você vai anotar isso daqui também, tá? Anota hoje aí para você aprender e a hora que for estimular você vai também ter um papel do lado para você fazer as anotações sobre o que você está estimulando, tá? Agora nós vamos pensar em definir a grande área do desenvolvimento ou a grande área de dificuldade, como você gostar mais de imaginar isso que você vai definir agora. Falando de autismo, nós temos 3 principais grandes áreas que têm atraso, que a gente precisa trabalhar, né? Que é a área de comunicação, que é o que a gente está falando aqui, socialização e os comportamentos estereotipados, comportamentos repetitivos, né? Então, só que pensando em autismo, nós temos 3 grandes áreas. Só que o autismo, normalmente, ele não vem sozinho. Infelizmente, né? Já é complicado o suficiente lidar com o autismo, mas ele raramente vem sozinho. Pode ser que o autismo ele venha acompanhado de um TDAH, pode ser que ele venha acompanhado de uma seletividade alimentar. Pode ser que o autismo ele venha acompanhado também de uma questão intestinal. Muitas crianças autistas têm problemas intestinais. Então, nós chamamos de comorbidades, mas essas dificuldades que vêm associadas ao autismo, tá? Elas não são do autismo, mas elas são comuns de acontecer em crianças autistas, tá? Não é uma regra. Toda criança autista tem que ter problemas intestinais? Não. Toda criança autista tem que ter seletividade alimentar? Não. Toda criança autista tem que ter déficit de atenção? Não. Toda criança autista tem dificuldade em comunicação, dificuldade em socialização e comportamentos restritos, comportamentos repetitivos, comportamentos estereotipados. Se uma criança autista não tem uma dessas 3 questões que eu falei aqui, na verdade ela nem é autista, tá? E existe muito erro em diagnóstico, existe muitas questões que a gente acaba achando que é autismo e na verdade nem é, tá bom? Mas eu já comentei sobre isso em outras lives, posso tocar nesse assunto em outros vídeos, outras lives, mas não é o objetivo aqui hoje, tá? Mas eu falei aqui de algumas questões que envolvem ali o autismo e as suas comorbidades, né? A comunicação, socialização, comportamentos restritos
seletividade alimentar, sensibilidade sensorial, problemas intestinais. Você precisa definir o que você vai estimular. O que você vai estimular? Ah, precisa estimular todas? Sim, precisa sim. Mas você consegue estimular tudo isso de uma vez só? Aposto que não. É impossível você fazer um treino ali focado que vai estimular tudo isso de uma vez só. E aí que está um dos principais, das principais travas que acontece também na hora de estimular. Você pensa, não, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou acordar a criança e vou começar a estimular ela. Só que daí acorda, ok, vai lá, vai tentar ter um momento de interação com a criança, fica pensando, mas eu vou começar por onde? Eu vou estimular agora a comunicação? Eu vou estimular a socialização? Ou vou trabalhar questões sensoriais? Vou para questões cognitivas, questões motoras? O que eu vou fazer agora? Tá? Então, o terceiro ponto ali, o terceiro tópico que eu separei hoje para vocês é definir a grande área, o grande guarda-chuva que a gente fala, né? Definiu, nós na área clínica nós chamamos isso de domínio, tá? Mas eu não vou entrar aqui em termos técnicos, que o objetivo não é esse, é facilitar. Então você pode pensar das dificuldades que o autista tem, essa criança que eu estou com ela, seja meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu aluno, quais são as dificuldades que ela tem? Faz uma lista. É bastante dificuldade? Ok? Coloca no papel. Se a gente pensa em organizar... Por que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta hoje? Por mais que eu queira ajudar vocês a se organizarem aqui, mas tudo que eu estou falando, se ficar só na cabeça, eu garanto que quem não está anotando aí já deve ter esquecido o que eu falei lá no começo. Aí não adianta nada. Tá? Então, coloca no papel. Comunicação, é socialização, é comportamento, é cognitivo, é área motora. O que eu vou estimular? Ok, nós definimos aqui que iríamos falar hoje sobre comunicação, né? Meu foco aqui é a comunicação, é o que eu mais comento no canal. Então, beleza, você definiu comunicação, tá? Claro que isso também serve para quando você for estimular outra área, outra grande área, certo? Se você for estimular socialização, ok também, você vai escrever lá, socialização. Aí você vai partir para o próximo passo. Então aqui, né, como exemplo, nós escolhemos comunicação como a grande área, certo? E agora só falta o tópico 2 e o tópico 1, tá? O tópico 2 você vai definir a pequena área. A pequena área. Como assim, David? Grande área, pequena área. Grande área são essas dificuldades que eu falei, ok? Agora vamos pensar, você escolheu uma. Pensa junto comigo, você escolheu comunicação, certo? Beleza, escolheu comunicação. Agora, pensa comigo o que precisa desenvolver para a comunicação acontecer. Eu vi um comentário de uma colega aqui, ó, Viviane. Meu filho não deixa escovar os dentes, nem veste agasalho de jeito nenhum. Eu vou usar o comentário dela aqui para explicar para vocês o que é, aproveitando o gancho aqui, o que é a pequena área. Pensa comigo, para escovar os dentes. É fácil escovar os dentes? Comenta aqui para mim, por favor, você que está atento aí à nossa live. Comenta aí, é fácil escovar os dentes? É ou não é? Pra gente pode ser simples, né? Escovar os dentes. Mas pode ser que para uma criança autista, pode ser que não seja tão fácil assim. Aí você pensa, meu Deus, mas como que vai ser difícil escovar os dentes? É difícil? Vamos pensar aqui comigo. Escovar os dentes é a grande área nossa agora, tá? Tópico 3, grande área. Escovar os dentes é a nossa grande área. Vamos definir a nossa pequena área dentro
do nosso tópico aqui, escovar os dentes, quais são as habilidades que a gente precisa para escovar os dentes? Primeiro, pensa só no cenário. Você quer falar para o seu filho, vamos colocar um nome fictício aqui, João, vai escovar o dente, João. Primeiro, se você pegar, estou falando bastante de papel e caneta aqui hoje, né? Mas se você pegar papel e caneta e for anotar tudo que eu vou te falar aqui, vai passar de 20 pequenas áreas para escovar os dentes. Mas vamos lá, rapidinho para a gente não se alongar muito aqui. Primeiro ela precisa escutar o que você falou. Ela escutou, depois ela precisa prestar atenção. Ela prestou atenção, depois ela precisa entender o que é escovar e entender o que é dente. Depois ela precisa saber aonde que está a pia, a escova, a pasta para ela escovar os dentes. Ela precisa se deslocar até o banheiro. Ela precisa abrir a porta do banheiro. Muita criança tem dificuldade nesse movimento aqui de fechadura. Beleza, ela abriu a porta. Ela precisa localizar a pasta, ela precisa localizar a escova, ela precisa novamente fazer um movimento giratório ali para abrir a torneira. Ela precisa molhar um pouco a torneira. Ela precisa mais uma vez o movimento de abrir para abrir a pasta. Ela precisa fazer um movimento de apertar para fazer a pasta sair. Claro que cada um vai ter a escova num lugar, a pasta em outro, uma pasta que aperta, outra pasta que é só abrir, já está ali, enfim. Não vem ao caso, estou só dando um exemplo. Olha quantos passos a gente fez até aqui. Eu nem coloquei a pasta na escova ainda. Depois, aperta, passa a coordenação motora ali, para passar a pasta na escova, ou a escova na pasta, enfim. Ok, fechar a pasta. Movimentar, movimento circular, movimento para frente, para trás, fundo, de um lado, de outro, a parte de cima, a parte de baixo, escovar as línguas, enxaguar a boca, pegar ali a água, colocar na boca, fazer o movimento de gargarejo, jogar para fora. Limpar a escova, enxaguar a escova, fechar a torneira, guardar a escova, guardar a pasta, pegar a toalha, secar a boca, sair do banheiro, fechar a porta, tá? Só para resumir aqui, para a gente não se alongar também, muitas questões ali que a criança não deixa escovar o dente, tá? Pode nem ser a dificuldade em fazer esses movimentos, esses passos que eu falei aqui, tá? Eu usei o exemplo de escovar os dentes para exemplificar ali o que eu estou falando de grande área, escovar os dentes. Pequenas áreas, aprender todos esses passos que precisam para finalizar uma tarefa de escovar os dentes. Acredito que o comentário ali foi bem pontual e esse gancho que eu fiz deu para vocês entenderem o que é a grande área, domínio, que a gente na área clínica a gente chama de domínio, e o que é as pequenas áreas, que aqui na clínica a gente chama de subdomínio, tá? Grande área, escovar o dente. Pequena área, aprender a girar, aprender a apertar, aprender a movimentar, coordenação motora, tudo isso são pequenas áreas que precisam ser aprendidos, são pré-requisitos para uma atividade maior, que é escovar os dentes, que é a grande área, tá? Pode ser que essa questão da criança não deixar escovar os dentes está mais relacionada à sensibilidade sensorial, é mais questão sensorial ali da escova, das cerdas ali da escova passando no dente, tá? Pode ser mais isso, mais sensorial do que a dificuldade em fazer todos esses passos, tá bom? Claro que eu precisaria conhecer a criança para mim poder dar uma opinião assim com certeza, mas bem provável, tá? Que é a questão sensorial. Se ela sabe fazer todos esses passos, se ela entende tudo isso, tá? O fato de não escovar o dente, pode estar relacionado à sensibilidade sensorial. Beleza?
Pessoal, então, voltando para o nosso tema comunicação, entendeu? Comunicação é a grande área, agora nós vamos falar sobre as pequenas áreas da comunicação, que é exatamente o que eu falo o tempo todo aqui no Instagram, Facebook, YouTube. Quem me acompanha já está careca de ouvir, que eu falo dos pré-requisitos da comunicação. Eu desenvolvi o método MPD, né, enquanto eu estava escrevendo a dissertação do meu mestrado, e esse método eu fiz um empilhamento de pilares da comunicação. Então existem ali algumas habilidades que a gente precisa para se comunicar, tá? Eu selecionei por ordem, né, de importância para que a gente consiga desenvolver pilar por pilar, habilidade por habilidade, até chegar na comunicação, certo? O nome desse método, né, que eu criei, método MPD, ele é música para o desenvolvimento. Então eu desenvolvo esses 5 pilares que eu vou falar agora para vocês aqui, através da música, tá? Então, quais são esses pilares, essas pequenas áreas ou subdomínios, como você quiser chamar? O nome não importa, importa você saber do que eu estou falando, tá? O que são essas pequenas áreas? Como tem a questão de entender o que a mãe falou para escovar o dente, aprender a abrir a porta, aprender a colocar pasta na escova, aprender a fazer um movimento, tudo isso são habilidades que precisa para escovar o dente, tá? Agora eu vou falar sobre as habilidades que precisam ser desenvolvidas, que eu chamo de pré-requisitos da comunicação. Habilidade 1, contato visual. Habilidade 2, atenção conjunta. Habilidade 3, imitação. Habilidade 4, intenção comunicativa. E habilidade 5, associação de som e significado. Então, sem essas 5 habilidades, não tem comunicação. Então, se a gente está pensando numa grande área de comunicação, a gente precisa selecionar também as pequenas áreas. Eu sei que o meu objetivo maior é comunicação, mas agora o que eu vou estimular? Eu vou estimular contato visual? Ou eu vou estimular a atenção conjunta? Ou eu vou estimular imitação? Ou eu vou estimular intenção comunicativa? Ou eu vou estimular associação de som e significado? Antes da gente partir para a prática, pegar os instrumentos ali e mão na massa, eu preciso saber qual dessas pequenas áreas eu vou estimular. Tá? Então, quando você pensa em comunicação, não é só sair repetindo palavras para a criança falar. Fala bola, fala água, fala mamãe, fala papai. Não é assim que funciona. Assim você cria mais resistência do que dá oportunidade para a criança se comunicar. Certo? Recapitulando mais uma vez. 5. Entender o papel da família. 4. Aplicar o que aprende. 3. Definir a grande área. Definimos aqui hoje comunicação. 2. Definir a pequena área. Como que você vai definir a pequena área? Tá? Por observação, você consegue observar se a criança mantém contato visual. Se você fala com ela, ela olha nos seus olhos, ou olha pelo menos olha na região do seu rosto aqui, ok, ela está emitindo contato visual. Seja por um pequeno período de tempo, seja por um período mais longo de tempo, tá? Mas ela está emitindo o contato visual. Atenção conjunta, quando você fala com ela, ela presta atenção no que você está falando? Ela consegue parar, prestar atenção, ou mesmo que ela esteja fazendo outra coisa ali, ela consegue prestar atenção, entender o que você está falando com ela? Ela imita? Você brinca com ela e ela consegue te imitar? Imita movimentos amplos? Antes de imitar a verbalização, tem que aprender a imitar movimentos amplos, né? Bate palma, bate no
no peito, bate na perna, bate o pé no chão. Tem muitas cantigas de roda que a gente utiliza para fazer essas brincadeiras. A criança imita? Se ela imita, ok. Ela tem intenção comunicativa? Ela te pega pelo braço, te puxa, ela aponta, ela verbaliza, ela pede água, ela pede comida, ela pede para ir ao banheiro. Ela tem essa intenção? Ela vem com um pacote de bolacha, de biscoito ali, ela pede para você abrir para ela? Ela vai escovar os dentes, ela pega a pasta, ela mostra para você que precisa abrir? Isso é intenção comunicativa. Ela tem essa intenção? Ela associa, o último pilar ali, né? Ela associa o som das palavras, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, isso é uma garrafa. Garrafa, ela associa o nome, garrafa, a garrafa. Copo, você fala copo, ela pega um copo, ela associa esse som que a gente emite da palavra ao objeto, certo? Então você vai analisar desses 5 pilares o que ela já consegue fazer. Tá? Quer anotar aí? Eu vou falar mais uma vez. Contato visual, atenção conjunta, imitação, intenção comunicativa e associação de som e significado. David, você falou muito rápido, não consegui anotar. Manda no direct para mim qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta, que eu vou te responder. Pode mandar lá que eu vou te responder. Eu estou me organizando para, a partir do mês que vem, aumentar a frequência de lives, de vídeos. Vou estar postando mais conteúdo. Manda para mim lá no direct. Manda para mim qual que é a sua dúvida. Manda uma indicação de tema para live, tema para vídeo. Às vezes uma dificuldade sua é uma dificuldade de muitas pessoas. Posso pegar esse tema, pode virar uma live, pode virar um conteúdo. Pode mandar lá no direct que eu te respondo, ok? Definiu, quero estimular hoje imitação. Ok, vamos estimular a imitação. Tá? Agora é a ação. Como? Que tipo de atividade eu faço? Como eu vou executar? Como que eu vou estimular a imitação? Como eu vou estimular a atenção conjunta, intenção comunicativa e associação de som e significado? Vou passar aqui brevemente para a gente não se alongar também, que já estamos indo para quase 1 hora de live. Eu vou dar um exemplo prático de cada um desses pilares que eu falei, tá? Do contato visual até a associação de som e significado. De forma simplificada, se você sentir que o exemplo ficou raso, você quer se aprofundar mais, ou se você quer mais dicas por exemplo, de imitação, atividade para imitação, David, eu preciso de mais dicas para atividade de atenção conjunta, manda lá no direct, puxa a conversa lá que eu vou te ajudar, tá bom? Vamos lá então, último, né? E, querendo ou não, o mais importante, que é a ação. Não adianta você fazer tudo isso que a gente passou aqui, entender o papel da família, né? Entender que precisa aplicar o que você aprende, definiu a grande área, definiu a pequena área, mas não faz a ação, não vai adiantar nada, certo? Então, os outros são importantes? Sim, mas se você não tem a ação, nada daquilo vai adiantar. É igual eu falei antes, tudo que eu te falei hoje vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, bora para a ação? Vamos lá então, pessoal. Imitação. Uma dica bem simples e bem rápida, utilizando música ou som, tá? Eu costumo falar muito sobre música aqui, tá? Mas nem tudo envolve somente música, tá? O fato de usar o som, certo? Já estimula a criança. A criança autista já tem outro tipo de processamento mais refinado do que propriamente a fala. Se você fala com a criança, se ela é uma criança autista, ela vai ter mais dificuldade de entender. Se você estimula ela através de sons, através de melodias, através de ritmos, tá? Já expliquei em outros materiais, vídeos e lives também, que a criança autista ela processa
de uma forma diferente. Processa por um canal que muitas vezes está sem alteração nenhuma. Então a música, a estimulação sonora, muitas vezes ela pode entrar, né, e ser processada pela criança autista até melhor do que uma criança típica, né? Criança típica que eu digo, para quem não conhece o termo, é a criança que não tem o autismo. A música e as atividades sonoras, elas entram de uma forma limpa, sem interrupção para as crianças autistas, tá? Vamos lá. Estimular imitação, pequena área, certo? Imitação. Desculpa, contato visual, tá? Imitação é a área 3. Contato visual. Ah, minha criança ela não está emitindo o contato visual. Ok. Você vai tentar fazer ela olhar para você pelo menos na região do seu rosto. Ah, David, mas eu já ouvi falar que o contato visual dói, o contato visual machuca. Algumas pessoas relatam que o contato visual é ruim para a pessoa com autismo. Sim, ele é uma questão sensorial também. Ela pode ser doloroso, ela pode incomodar a criança autista. Se você forçar, você não vai forçar aqui. Você vai fazer ela dar uma breve olhada para a região do seu rosto, de uma forma agradável. E o melhor, você vai dar um reforçador para ela em seguida. O que é um reforçador? Você vai dar um prêmio, você vai agradar a criança em seguida. Ah, mas eu tenho que ficar agradando a todo momento que eu faço alguma coisa com a criança? Sim, já cansei de falar aqui também no canal. Se você estuda autismo, se você tem uma criança autista que está estimulando ela, tem que entender que precisa dar o reforçador. Ela emitiu um comportamento adequado, pelo menos aproximado com o que você deseja, recompensa ela, entrega algo que ela gosta, bate palma, ei, parabéns, muito bem, incentiva ela, porque ela vai entender que, opa, foi legal, eu fui agradado por emitir esse comportamento. Isso vai aumentar a chance dela responder novamente, tá? Não vou ficar repetindo aqui em todas as atividades que precisa dar o reforçador, porque eu já fui pontual aqui, você já entendeu. Precisa dar um reforçador. Nem que seja uma palma, muito bem, parabéns, é isso daí, um abraço, se a criança gosta ou não de abraço, né? Fazer com que ela se sinta feliz por ter executado aquele pequeno passo, aquele pequeno avanço ali, né, no comportamento dela. Então, você vai pegar um instrumento que eu digo é um objeto, né, sonoro. Aqui eu tenho um chocalho feito com um pote aqui de iogurte, tá? Aqui tem arroz. Você pode fazer com vários outros formatos de grãos que você tiver aí. Vai dar uma sonoridade diferente. Aqui é arroz. Vou trazer mais perto do microfone aqui para vocês escutarem. Imaginamos que a criança gosta desse som, que a criança tem uma certa familiaridade com esse tipo de som. Você tem que encontrar algo que a criança gosta. Não tem como estimular a criança com algo que ela não gosta, tá bom? Mas imagine que você criou uma situação bacana ali, cantou uma música com a criança, ela ficou interessada por esse objeto aqui. O que você vai fazer? Ela está querendo pegar. Você não vai entregar direto para ela, não vai dar de mão beijada também, né? O que você vai fazer? Você vai trazer aqui atrás do seu rosto. O que ela vai fazer automaticamente? Se ela está acompanhando com o olhar ali, na hora que você traz aqui atrás do rosto, automaticamente ela vai encontrar o olhar com o seu olho ou com a região do seu rosto, tá? Faz isso curto, não fica ali o tempo todo, tá? Se é doloroso, se é ruim para a criança, você não vai ficar forçando ela a ficar ali por 1 minuto olhando nos seus olhos. Uma breve olhada que ela der ali para você, opa, olhou, beleza, muito bem, parabéns, estou aqui, pega, vamos cantar, tirei o pau no gato, entrega um reforçador para ela, canta com ela, dá parabéns, ou entrega um objeto que ela gosta, um brinquedo, reforça ela, porque ela olhou na região do seu rosto. Talvez não tenha sido direto no olho, mas olhou na região do seu rosto. E por que eu preciso fazer a criança olhar para o meu rosto, David? Por que eu preciso fazer ela olhar para os meus olhos? Se incomoda, por que ela precisa olhar nos meus olhos?
não dá para negar que quando a gente olha nos olhos ou olha na região do rosto, a gente entende as intenções da pessoa, né? Você pode estar só me escutando aí, está fazendo um outro trabalho no momento, tudo bem, você está conseguindo me entender. Mas quando você olha para o meu rosto, você consegue entender se o que eu estou falando aqui, se eu estou feliz no que eu estou falando, ou se eu estou triste, se eu estou cansado, se eu estou com alguma maldade, certo? O nosso rosto, a nossa expressão, ela traz muitas informações importantes para entender a comunicação. Se você fala com uma pessoa, ela faz uma cara ruim ali, ela não falou nada, mas você sabe que ela não gostou. Se você fala alguma coisa para uma pessoa e ela sorri, né? Pode ser que ela esteja sendo falsa ali no momento, mas é bem provável que se ela sorriu, é porque ela gostou daquilo que você falou. Então, a expressão, às vezes não precisa nem de palavra. Às vezes a postura e a expressão que a pessoa emite, você consegue entender qual que é o objetivo dela, o que ela está querendo dizer, certo? Então, a região do nosso rosto, ela é extremamente importante, tá? Mas não devemos forçar. Fez um movimento, colocou atrás, a criança olhou, opa, 1 segundo, ótimo, já reforça. Com o tempo você vai aumentando isso. Não é amanhã não que você vai querer que a criança fique 1 minuto olhando para os seus olhos. Talvez amanhã você tente 2 segundos, ok? No outro dia 3. Se você vê que isso está desencadeando um comportamento inadequado na criança, volta novamente, volta para 2, volta para 1 segundo, certo? Mas são pitadinhas, ok? Aqui eu dei um pequeno exemplo de contato visual. Vamos agora para atenção. Atenção para essa atividade que eu vou falar aqui para vocês, é uma atividade clássica que eu falo em quase todos os meus vídeos. É uma das atividades mais simples de se fazer com a criança e você já deve ter feito com o seu filho, tá? Ou com seu neto, enfim, seu aluno. Mesmo que não tenha autismo, mesmo que não esteja querendo trabalhar a comunicação, mas é clássico, é natural da gente fazer isso com a criança. Mas agora você sabe que isso tem algum objetivo, você vai começar a fazer mais. Atenção! Escolhe a música que a criança mais gosta. Ah, ela gosta de Pintinho Amarelinho. Ok. Foca nas músicas que ela gosta. A música, ela desenvolve ali, ela atua muito no processo emocional da criança, no processamento emocional da criança. Se você escolhe uma música que ela não gosta, talvez você nem consiga resultado nenhum, tá? Ok. Pintinho Amarelinho. Você vai cantar ali. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha. E você não fala o mão. Você faz uma pausa. Quando você faz uma pausa, você gera uma expectativa. A partir do momento que você gerou essa expectativa, você aumentou as chances até da criança olhar para você e a chance dela dar atenção para você. Uma mesma atividade, ela pode estar envolvendo ali várias outras habilidades, a imitação, até a intenção comunicativa, que essa atividade aqui ela também ajuda na intenção comunicativa, mas aqui eu estou usando ela de exemplo para a atenção. O teu foco aqui é a atenção. Então, se a criança olha para você, ou se você percebe que ela mudou a postura corporal dela ali, ela está querendo engajar com a música, ela está te dando atenção, reforça, muito bem, parabéns, está atenta. Ou, melhor ainda se ela completar a frase. Cabe aqui na minha. Faz uma pausa, uma expressão assim de susto, de suspense. A criança vai tentar ver o que está acontecendo, por que a música parou, por que você está com essa cara, por que você está se mexendo assim, certo? Então, mude a tua postura corporal, faça uma expressão ali de suspense. Isso vai gerar um interesse, e quando gera interesse, você acaba conseguindo despertar mais a atenção da criança, ok? Estão percebendo como é simples as atividades?
O que você só precisa é conhecê-las, obviamente, né? Saber que isso é possível e saber para qual objetivo você está fazendo. Certo? Quando você faz sabendo o que você está estimulando, a chance de resultado é enorme. Tá? Muita gente fica complicando o desenvolvimento da comunicação, né? E realmente assim, não vai acontecer da noite para o dia. Mas se você tem um foco, você tem um objetivo, você sabe a grande área, sabe a pequena área que você está estimulando, as chances de resultado são gigantescas. Tá? E um ponto que vale eu comentar aqui é o seguinte: não estou falando aqui de fala. Claro que o grande objetivo de todo mundo que quer desenvolver a comunicação é desenvolver a fala, mas a comunicação, também já falei em outros materiais aqui, né? Todos esses relatos que eu estou passando, dizendo que eu já falei, podem olhar aqui no meu canal, aqui no Instagram, vai ter algum vídeo falando sobre isso. Agora, sobre a diferença de comunicação e fala. Tá? Nem tudo é fala. A comunicação ela pode ser desenvolvida por gesto, por olhares, certo? Puxar a mão, tudo isso é comunicação. E a gente começa, não é na fala não, a gente começa com esses gestos, com esses olhares, e a partir disso a gente vai escalando, evoluindo ali os pilares da comunicação, até a gente chegar na fala. Também preciso ser sincero em dizer que nem toda criança autista vai falar. Tá? Tem algumas crianças, por exemplo, nível 3 de suporte com muitas outras comorbidades associadas, tá? A chance dela desenvolver a fala acaba sendo maior. Mas o que eu estou falando aqui é de comunicação. Não importa o diagnóstico, não importa a idade, não importa o que a criança tem e quantos anos ela tem. É possível desenvolver a comunicação. Tá? Talvez não por fala, talvez não por fala. Preciso ser honesto e dizer isso. Mas o que eu prometo aqui para vocês, o que eu trago para vocês é o desenvolvimento da comunicação. Isso sim é possível. Pode ter a dificuldade que tiver e pode ter 90 anos. É possível a gente desenvolver habilidades comunicativas. Com o treino certo, com o objetivo certo, todo mundo, independente da dificuldade, pode desenvolver a comunicação. Ter a comunicação mais funcional, ser mais independente. Isso é totalmente possível, tá? Vamos para a imitação. Terceiro pré-requisito ali da comunicação, a imitação. Eu até já comentei um pouquinho antes aqui sobre as cantigas de roda, lembra? A cantiga de roda ela é perfeita, também não precisa de material nenhum. Basta você cantar ou colocar uma música ali no rádio, na TV, no celular, que seja. Por exemplo, a música cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. A roda do ônibus gira, gira pela cidade. Os passageiros sobem e desce, sobe e desce. A janela do ônibus abre e fecha, a buzina faz bip, bip, bip. Esse tipo de atividade, cantiga de roda, músicas que envolvem a movimentação motora, ela está trabalhando. Sim, eu vou deixar a live salva depois aqui para vocês, tá? Talvez não, né, de forma integral, talvez eu faça uns cortes ali dos principais momentos, mas eu vou deixar o conteúdo salvo para você. Manda mensagem lá no direct e me pede depois que eu direciono vocês para o conteúdo, tá? Mas eu estou caminhando aqui para os últimos exemplos e já vamos encerrar, ok? Esse tipo de atividade de cantiga de roda aqui, ele é perfeito para desenvolver a imitação. Então, você pode estar trabalhando, né, mesmo sem material nenhum, igual eu acabei de falar aqui. Ou pode colocar a criança na frente de um espelho também, para ela presenciar, ela ver o corpo dela em movimento, também aumenta as chances dela emitir alguns movimentos de imitação, tá bom? Intenção comunicativa, tá? Intenção comunicativa tem uma atividade clássica que eu gosto de fazer aqui. Qual que é o objetivo, né? Fazer a criança sentir vontade de se comunicar. Quando você traz aqui para ela e fala, ó, garrafa, fala garrafa, garrafa, fala garrafa.
Ó, bola, fala bola. Ó, mamãe, fala mamãe, fala mamãe. Eu já disse aqui que isso não funciona. Não é assim que a gente desenvolve a comunicação. Você tem que instigar a criança para ela falar. Aquele exemplo que eu dei ali de atenção conjunta, quando você canta uma música e faz uma pausa, ele também pode ser usado, né, com esse objetivo de estimular a intenção comunicativa. Você fez uma pausa na música e a criança sentiu a vontade de completar, porque quando ela completa, ela sabe que você vai dar continuidade. Então, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha... Se ela responde mão, ou se ela faz um movimento aqui da mão, você continua a música. E se ela gosta da música, ela quer a continuação da música, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um gesto, vai olhar para você, ela vai dar alguma intenção comunicativa, que é o que a gente está buscando aqui. Mas só para dar um exemplo diferente, tá? Peguem um chocalho ou qualquer objeto sonoro que a criança gosta, como já foi comentado, né? Não adianta pegar algo que a criança não gosta, não vai funcionar. Tem um objeto sonoro que a criança gosta. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um pote transparente, pega um pote, tá? Uma caixa transparente, que seja difícil de abrir. E você vai colocar o objeto que ela gosta dentro desse pote transparente. Tá? Mostra para ela e de repente coloca dentro do pote transparente, fecha, deixa fechado e dá para ela. Ah, David, mas aí você está judiando da criança? Não, não está judiando da criança. Você vai entregar para ela, tá? Mas aqui você vai proporcionar que ela tente, né? Pelo menos uma tentativa de comunicação. Que ela mostre o pote para você, pedindo para abrir. Pode ser que ela não peça, não verbalize, abra para mim. Mas só o fato dela esticar a mão para você ali, ela já está com uma intenção comunicativa. Ela já está te pedindo com um gesto, esticar a mão para você. Ou ela vai bater na tampa para abrir, ou ela vai tentar abrir e olha para você, tenta abrir e olha para você. Oh, tô com dificuldade aqui, consegue me ajudar? Claro que ela não falou isso, né? Mas você vai entender, você vai decifrar o que ela está fazendo. Certo? Se ela está tentando sozinha ali e não olha para você, não faz tentativa nenhuma, ok, você deixa uns minutos, né? Para que ela tenha essa possibilidade de pelo menos tentar. Passou alguns minutos, você viu que ela não conseguiu, abra para ela no próximo momento, mostre para ela como que abre, ou pegue a sua mão e coloca para abrir junto com a mão dela, ajuda ela a abrir, tá? Ou pega a sua mão com a intenção de mostrar que ó, a mamãe, a prof, a vovó ajuda. Mas pega a mão da vovó e puxa, aponta, você vai ensinar, você vai modelar o que você quer, a função que você quer dar para a criança ali naquele momento. Você quer ensinar ela a apontar? Então ensina ela, mostra para ela apontando o pote, pega a mãozinha dela, dá um apoio físico ali. Ou que ela pegue seu braço, que ela puxe seu braço, ok? Põe a mãozinha dela no seu braço e leva até o pote. Tá? Aqui você está dando a possibilidade dela se comunicar. E ela vai se comunicar por quê? Pela necessidade, pela vontade de comunicar. Você está colocando a criança, né, em uma situação que ela precisa se comunicar para ela obter o que ela quer. Certo? Isso foi intenção comunicativa. Agora, para a gente encerrar aqui, vou falar sobre associação de som e significado. É como quando você começa a dar nome às coisas, certo? Quando chega nessa parte aqui, que você está dando nome às coisas, normalmente a criança já está emitindo algumas palavras ou ela já está com a comunicação bem desenvolvida, né? Que você já veio trazendo ali contato visual, atenção conjunta, imitação, ela já tem intenção comunicativa. Você chegou no período de associar o nome ao objeto, o nome aos sons. E eu gosto de fazer uma atividade chamada atividade do carpinteiro ou atividade das ferramentas, né? Eu faço com os instrumentos o som das ferramentas. Aqui eu tenho um instrumento que pode ser facilmente replicado em casa com um cabo de vassoura. Corta o cabo de vassoura, lixa ele ali para não machucar a mão da criança.
você tem um instrumento que faz o som do martelo. Pega um pedaço de cano, serra, faz umas ondulações aqui. Você tem um instrumento, ó, as ondulações aqui, e mais um gravetinho, uma caneta, qualquer coisa ali. Você tem um instrumento que faz o som do serrote. E um chocalho caseiro, pode ser aquele lá, pode ser um outro, diferente. Você tem o som da lixa. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem inventar, né, centenas de possibilidades ali para ensinar o nome para as crianças. Aqui, o que acontece? Se a criança ela tem muita dificuldade, ela está ali nível 3 de suporte, normalmente essa atividade aqui você vai simplificar ela ao máximo, se você for executar. Se você não tiver lá ainda estimulando contato visual, atenção conjunta, tá? Você vai simplificar muito. O que você vai fazer? Utiliza só duas, tá? Coloca os instrumentos na frente, os objetos ou instrumentos, como você quiser chamar, na frente da criança. Pode fazer até um par para ela e um par para você, né? De baquetinhas aqui. Ou faz ali um serrote para ela, um serrote para você, tá? E você vai tocar e cantar. Com meu martelo, martelo, martelo. Não precisa memorizar essa melodia, você só precisa entender que o nome é martelo. Você cria a sua melodia. Martelo, 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 com meu martelo, martelo, Mostra o serrote e deixa ela explorar, deixa ela pegar. Com meu serrote, 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 com meu serrote, serrote, Certo? A criança entendeu? Ok. Aí você vai evoluindo a atividade, trazendo mais objetos. E vai fazendo o quê? Vai pedindo para ela falar o nome dos objetos. Ah, mas a criança não emite som ainda. Ok, se ela não emite a verbalização ainda, você faz o inverso. O que você faz? Cadê o martelo? Você cantou o martelo, ela ouviu você cantando o martelo. O que ela pode fazer? Ela pode apontar. Se ela aponta para o martelo ou se ela pega o martelo para tocar, é porque ela entendeu, ela conseguiu associar que aquilo é um martelo, tá? Mas você vai apresentando aos poucos para a criança. Você não traz ali 5, 10 objetos, instrumentos de uma vez e você quer nomear tudo de uma vez. Não, você pode até simplificar mais ainda. Traz só as baquetinhas ali, os gravetinhos, pedacinho de pau ali. Com meu martelo, martelo, martelo. Entrega na mão dela. Deixa ela brincar. A hora que ela começar a bater assim, se canta. Com meu martelo, martelo, martelo. Ok. Fez isso hoje? Tá ótimo. Brincou por 5 minutos com ela? Ok, não faz mais nada. Amanhã, vai de novo. Com meu martelo, martelo, martelo. Entrega para ela. Ou vai tocando o seu aqui. Se tem 2, ela vai tocando dela. E martelo, 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 martelo. Ok, beleza. No outro dia, você pode até falar. Deixa ali no campo de visão da criança, mas não entrega para ela. Fala, cadê o martelo? Vamos pegar o martelo? Vamos fazer a música do martelo? Por isso que vocês têm que brincar de uma forma agradável, agradando a criança para ela se sentir bem com aquilo. A partir do momento que tem aquele vínculo, que ela se sente bem na brincadeira, quando você falar o nome da brincadeira, ou quando você fizer um som ali, ela já vai vir correndo, querendo brincar, porque ela sabe que vai ser um momento prazeroso. Vai ser um negócio rígido, quadradão ali, fala isso, pega aquilo. Não vai funcionar. Por isso que eu falo, até na terapia, né? E até o momento que a gente consegue criar um vínculo com a criança, não acontece praticamente nada. A gente não consegue desenvolver praticamente nada se não tem vínculo, se a criança não gosta de estar com a gente. Certo? Então faça com que esse momento da brincadeira seja significante para a criança, seja agradável. Isso vai aumentar muito as chances dela querer repetir aquilo de novo. Se você for uma atividade chata ali, não engaja, não dá risada, não faz cócegas ali na criança. Claro, tem criança que não vai gostar de cócegas. Estou dando exemplo aqui, você vai fazer o que a criança gosta. Cada um na sua realidade.
Se você não faz isso, você nunca vai conseguir trazer uma atividade interessante para a criança. Independente do que for. Pode ser que você achou isso aqui chato, beleza, mas dependendo da abordagem que você traz para a criança, essa coisa simples aqui, eu aposto que vocês não acharam nenhuma atividade que eu expliquei aqui difícil. Tá? Só que ela também não é porque é fácil que tem que ser chata. Você tem que trazer um contexto de alegria, um momento de vínculo ali com a criança. A partir do momento que você fez isso, a chance aumenta muito. Certo? Sempre vamos ensinar uma habilidade por vez. Com certeza. Tá? Começando lá pela grande área. Vai desenvolver comunicação? Ok, não tem como desenvolver comunicação, trabalhar questões relacionadas à coordenação motora, questões relacionadas à sensibilidade sensorial, questões relacionadas à socialização. Não tem como, tá? Você misturar tudo isso. Você foca numa grande área e depois foca num subdomínio ali, uma pequena área. Certo? Focou? Beleza, é comunicação? Ok. O que eu vou trabalhar dentro de comunicação? Contato visual, ou atenção conjunta, ou imitação, ou intenção comunicativa, ou associação de som e significado. Certo? Não deu tempo de anotar? Não conseguiu anotar tudo isso? Mais uma vez eu falo, manda lá no direct que eu vou mandar um resumo aqui do script que eu fiz para organizar o conteúdo para vocês. Ok? Dessa forma, a gente atinge o objetivo da live de hoje. Qual que era o objetivo da live de hoje? Organizar. Desde ali da questão de mentalidade, que eu falei 2 tópicos sobre mentalidade, tá? Resumindo aqui para vocês, resolveu a questão da mentalidade, você vai para a prática, tá? Tópico 5, entender o papel da família. Tópico 4, aplicar o que aprende. Tópico 3, definir a grande área. Tópico 2, definir a pequena área. E tópico 1, ação, mão na massa. É o que eu mostrei aqui para vocês. Rapidamente, de uma forma básica, simples, que eu tenho certeza absoluta que todo mundo conseguiu entender essas atividades que eu fiz aqui. Por isso que quando eu falo que qualquer pessoa consegue executar, as pessoas falam, o David com lorota aí na internet, que todo mundo consegue. Como que eu vou conseguir fazer se eu não conheço nada de música? Você não consegue chacoalhar um chocalho e colocar atrás da cabeça? Consegue, não consegue? Você não consegue bater um instrumento ali e falar o nome? Consegue, não consegue? Então você só precisa saber exatamente definir, organizar o teu pensamento na hora de estimular. Você vai ver que teus ganhos, as tuas respostas vão ser muito maiores. Aí sim você está proporcionando uma chance de desenvolvimento para a criança, tá? Precisa terminar cada domínio até finalizar para passar para o próximo, ou posso fazer um por dia, por exemplo? Não, muito importante a pergunta que ela fez ali, né? Voltando aqui nos pilares, né? De acordo com o método que eu trabalho ali, o método que eu desenvolvi é o seguinte: você vai trabalhar habilidade por habilidade. O que acontece? Você vai trabalhar primeiramente imitação, primeiramente intenção do contato. Ela tem que ter a vontade de olhar ali, de manter o contato na região da sua face. A partir do momento que ela desenvolveu o contato visual, aí você vai para a atenção conjunta, depois para a imitação, depois para a intenção comunicativa e por último a associação de som e significado. O que acontece é o seguinte: você lembra que eu falei, se você estava aqui durante a live, você deve ter escutado que eu falei que algumas atividades elas acabam estimulando 2 pré-requisitos, 3 pré-requisitos ao mesmo tempo, entende? Ao mesmo momento que você está trabalhando ali o contato visual, talvez você esteja trabalhando também a atenção da criança, certo? Mas você precisa focar em um só por vez. Quando a criança já está emitindo algumas respostas de contato visual, ok, você pode focar na atenção conjunta. Mas você não elimina as estimulações de contato visual. Você precisa fazer a manutenção. Se você não faz a manutenção, essa habilidade ela pode sumir, ela pode esquecer, pode perder aquilo que ela ganhou.
Então a gente precisa sempre estar fazendo a manutenção. Ok, conseguiu o contato visual? Gente, não é uma vez que a criança olhou para você que você acha que aquela habilidade já está finalizada, tá bom? Fez uma vez, ok, fez duas, fez três. Vai percebendo se a criança está melhorando aquela habilidade, se ela está te olhando com mais facilidade. Aí sim, quando você perceber que aquilo está tranquilo para ela está conseguindo executar aquilo com facilidade, aí você dá o próximo passo e vai para o próximo pré-requisito, certo? E mesmo que você foi para o próximo pré-requisito, você não deixa, tá? Talvez não todos os dias, mas dia sim, dia não, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, você vai fazendo a manutenção das habilidades adquiridas, certo? Nunca elimina tudo, certo? Ok, pessoal, então, dito isso, né? Fiz o resumo ali, né? Entender o papel da família, aplicar o que aprende, definir a grande área, definir a pequena área e a ação, certo? Eu já falei para vocês que podem enviar mensagem ali no direct. Ficou com alguma dúvida? Eu talvez não tenha conseguido responder todas as perguntas aqui, tá? Mas a gente já se alongou um pouquinho além do que eu imaginava. Mandem lá no direct, entrem ali no Instagram, mandem no direct para mim qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade, o que está te impedindo de estimular a comunicação, qual que é a principal dificuldade que seu filho está apresentando no momento. Ah, David, quero dar uma dica de conteúdo para live, de tema para live, manda lá para mim. Tem como você fazer um vídeo sobre tal conteúdo? Manda para mim, pessoal. Na medida do possível eu vou colocando dentro da agenda e vou organizando e a gente vai estreitando esse contato e vamos conversando com mais frequência, tá? A partir do mês que vem estarei mais vezes aqui durante o mês escutando vocês, conversando com vocês, tendo esse contato mais próximo, né? Os vídeos sempre acontecem, mas o vídeo a gente não consegue ter essa troca, perguntas e respostas aqui, ok? Manda então lá no direct, ajudem com essa questão da dificuldade que vocês têm. Eu vou estar direcionando o conteúdo, né, principalmente para as pessoas que estão interagindo, estão realmente, de fato, querendo ver resultado no desenvolvimento da comunicação, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Peço desculpas aí por não ter conseguido responder a todos, mas estou disponível lá pelo direct. A gente conversa por lá, ok? Grande abraço, pessoal, e obrigado por ter ficado comigo aqui até o final, tá bom? Até a próxima. Semana que vem tem mais, beleza?